Nossa primeira entrevistada já está na linha conosco. Estamos recebendo no Consumidor RS a delegada Tatiana Bastos, que é diretora da Divisão de Proteção à Mulher da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, delegada Tatiane. Muito obrigada. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Um prazer muito grande participar mais uma vez do teu programa para compartilhar um pouco do nosso trabalho, do trabalho da Polícia Civil Gaúcha no enfrentamento à violência contra a mulher. Recentemente, agora, semana passada, a delegada recebeu um troféu Mulher Nota 10. Eu vi as fotos, uma solenidade muito bonita. Comente com o nosso telespectador esse prêmio que a senhora recebeu, delegada. Alexandre, esse é um prêmio que nós éramos para ter recebido em março deste ano, lá na Assembleia Legislativa, lá no Dante Baroni. Como já pelo terceiro ano consecutivo eles realizam essa premiação, não foi possível. Neste ano fizemos uma solenidade a portas fechadas, é uma solenidade apenas para as homenageadas, e, claro, a equipe necessária lá para que a gente pudesse fazer uma solenidade online, então foi transmitido ao vivo pelo Facebook a solenidade, e é uma premiação de 10 mulheres, então, como eu falei, a terceira edição, 10 mulheres que se destacaram no ano de 2019 pela sua atuação nas mais diversas áreas. Tinha a Lia Luft, imagina ser homenageada ao lado de Lia Luft, né? Então, escritora, né? A ex-governadora Ieda Crucius, a ministra Damares, algumas personalidades também na área do desenvolvimento do agronegócio, enfim, mulheres que contribuíram para o desenvolvimento social ou econômico do Estado e, claro, para a emancipação da mulher gaúcha. Esse é o principal objetivo do prêmio, né? Mulheres que empoderam e encorajam outras mulheres para que todas nós possamos crescer juntas. Excelente. Delegada, nós estamos vivendo essa pandemia. A sua equipe nas delegacias de proteção à mulher, elas estão completas, estão atuando nesse momento difícil, delegada? Estamos atuando, eu não digo nem da mesma forma, Alexandre, porque nós estamos trabalhando mais do que nunca. Nós nunca prendemos tanto, nunca fizemos tantas apreensões e nunca trabalhamos com tanta celeridade na apuração de todo tipo de denúncia ou comunicação de ocorrência. Minha equipe não está completa, né? Nós já tivemos vários policiais aqui afastados em função do próprio Covid-19 ou porque estão em teletrabalho, porque são do grupo de risco. Então, minha equipe está faltando aí pelo menos 10 policiais que não estão atuando na delegacia, mas ainda assim, por isso que eu falei que a gente tem trabalhado mais do que nunca, porque a gente não pode deixar de fazer todo o nosso atendimento e todas as nossas diligências externas, independentemente da perda ou, no caso do teletrabalho, da ausência de alguns policiais civis. Eu tenho uma equipe de 30 policiais, contando com todos os setores da delegacia. Nós somos uma delegacia que trabalha 24 horas ao dia em regime de plantão. Então, claro, que isso tem exigido bastante da minha equipe, mas a gente tem conseguido, felizmente, atender a toda essa demanda da maneira mais célere possível. E a delegada me disse que hoje de manhã prenderam um. Sim, prendemos agora nesse mês de setembro é o primeiro preso, hoje é dia 3 de setembro, né? Então já estamos com um preso. No mês passado tivemos 10 presos, e mais ou menos tem sido essa média de presos provisórios, sem contar as prisões em flagrante. Estou falando só das prisões preventivas, então é um número bastante alto. Tivemos uma operação no mês passado, uma operação conjunta, né, alusiva aos 14 anos da Lei Maria da Penha, a Operação Penha, inclusive, em que nós prendemos no Estado 25 agressores de violência doméstica e familiar no mesmo dia, né? No mesmo dia, além de mais quase 20 armas também apreendidas. Me diga uma coisa, delegado. É fato que nesses tempos de pandemia as agressões às mulheres aumentaram? É fato isso? Bom, como é que a gente vai tentar explicar esse fenômeno? Já era uma tendência em todo o mundo, né, em todos os países, como China, França, Chile, Argentina, que passaram pelos decretos de calamidade pública, né, por medidas restritivas de isolamento ou confinamento social. Isso aconteceu pelo aumento da convivência familiar e também, claro, pelo aumento dos conflitos cotidianos oriundos desse período de isolamento. No Brasil, alguns estados também registraram imediatamente um aumento, como São Paulo, por exemplo, Mato Grosso, um aumento muito grande nos indicadores de violência doméstica e familiar, mas no nosso estado, os indicadores, eles não aumentaram,
Na verdade, o único indicador que teve aumento no início do ano, isso foi antes da pandemia, foi janeiro, fevereiro e março, nós tivemos aumento dos feminicídios no estado do Rio Grande do Sul, mas desde abril nós já estamos derrubando esse indicador. Mês passado tivemos uma queda de 86% no número de feminicídios no nosso estado, mas claro que a gente também tem que considerar um aumento da subnotificação nesse período de pandemia. Então, a gente acredita, sim, que a violência ela tem aumentado em incidência e em gravidade, né? Porque a gente percebe que os fatos estão mais graves nesse período de pandemia, mas os indicadores criminais, eles não aumentaram. Então, não tem como a gente afirmar, né? A gente, claro que pressupõe, pelo que aconteceu no mundo inteiro, e no Rio Grande do Sul não é diferente, que sim, que tem aumentado essa violência, mas também as mulheres estão com maior dificuldade de procurar ajuda. Por isso que nós criamos vários canais alternativos, né? De denúncia, inclusive incentivando terceiros dessa rede de apoio da mulher, vizinhos, a também denunciar. Isso é muito importante. Às vezes a pessoa ouve que está vendo uma discussão muito difícil e não quer se envolver. Aquela história de que briga de marido e mulher não se mete a colher, não é bem assim. Não, a gente tem que romper, né? Tem que romper esse adágio popular e temos, sim, que meter a colher até para salvar vidas, não só das mulheres, mas também dos seus familiares e dos filhos dessas mulheres envolvidas nessas violências. Criança junto, né, delegado? Meu Deus. Exatamente. Tem um grupo no Facebook que trata muito do tema alienação parental. Dizem eles que muitas mulheres se valem da Lei Maria da Penha para afastar o pai do convívio com os filhos, ou seja, joga os filhos contra o pai. Quando vocês recebem uma queixa de violência doméstica, vocês analisam essa questão, se ela, por acaso, não está sendo tendenciosa em relação àquele marido, partindo do pressuposto da inocência dele, delegado? Bom, Alexandre, todo tipo de ocorrência policial, por isso que existe o inquérito policial, ele é investigado, né? A ocorrência policial, ela é o relato da parte, seja a vítima ou seja um comunicante. Então, um terceiro, por exemplo, pode ser um comunicante de uma ocorrência policial, o próprio policial pode ser comunicante, quando ele chega, né? Chega ao conhecimento dele um fato típico. Então, o relato da ocorrência, ele não tem nenhum tipo de juízo de valor do policial. Ele é simplesmente uma narrativa. O papel do inquérito policial é justamente investigar a autoria, a materialidade e as circunstâncias do crime. Então, nenhum fato ficará sem apuração. Claro. O que acontece, claro, na Lei Maria da Penha, é que a palavra da mulher ela tem um peso maior, até porque a maioria dessas violências não tem testemunha, ocorrem entre quatro paredes, e a mulher, quando chega à delegacia, ela precisa de uma proteção imediata. Claro. Geralmente, ela está numa situação de vulnerabilidade ou até de risco, então ela solicita uma medida protetiva, que a lei fala que será deferida, né, pelo magistrado, inaudita altera pars. O que significa isso? Sem ouvir nenhuma parte. Então, nesse primeiro momento, se ela estiver em situação de risco, o juiz, vai conceder essa medida para ela e depois é que será produzida essa prova. Mas para suspender um direito de convivência de um pai com um filho, a mulher precisa comprovar essa situação. Então, geralmente, as medidas são somente para a mulher. Ainda quando elas pedem, o judiciário exige alguma justificativa, né, para poder suspender, se já tem esse direito de convivência, já está pactuado, já está de alguma maneira decidido judicialmente, para haver essa suspensão e estender essa medida para um filho, tem que ter uma comprovação. Se ficar comprovado ao longo do inquérito que essa mulher faltou com a verdade, claro que ela será indiciada por denunciação caluniosa, cuja pena é de até 8 anos, é uma pena muito mais alta do que a grande maioria dos crimes de violência doméstica e familiar. Então, claro que isso, né, ela será dado ciência para ela. Aliás, no nosso mural tem, inclusive, uma aviso em relação a isso, né, para que as pessoas saibam, não é só na nossa delegacia, mas em qualquer delegacia, que uma falta de comunicação de ocorrência ou uma denunciação caluniosa são crimes com penas, inclusive, bastante altas. Perfeito. Muito bem, delegada Tatiana Bastos. Delegada nota 10, cidadã nota 10 do Rio Grande do Sul. Meus cumprimentos pelo trabalho de vocês. Eu tenho uma admiração muito grande por esse grupo de delegadas nossas aqui. Sou muito amigo da delegada Nadine, nossa chefe de polícia, uma querida.
E Minha agora, colega de turma, delegada Nadine, somos da mesma turma de 2004. eu sei disso. E agora, ontem, teve a solenidade de formatura uma grande, né? Isso, os novos delegados, 52, se não me engano, delegados e delegadas que estão aí entrando, né, assumindo essa função, já foram nomeados pelo governador e vão se somar a esse quadro de delegados. A gente precisa muito, né, tanto de delegados como de agentes policiais, para que a gente possa qualificar ainda mais o nosso trabalho, Alexandre. Com certeza. Meus cumprimentos mais uma vez pelo seu trabalho, nosso orgulho da Polícia Civil, tão diligente, tão correta. Eu, às vezes, fico preocupado com a saúde de vocês trabalham muito, não é? Viram noites, aí é um trabalho, olha, vocês são umas sacerdotisas na defesa da sociedade. A gente precisa ser realmente vocacionado. Eu digo que muito mais do que um ofício, é uma missão, né? A gente assume um compromisso, uma missão de servir e proteger, e claro que exige muita estrutura emocional, não só saúde, mas estrutura emocional de todos nós, e nesse período mais do que nunca, né, Alexandre? Estamos aí realmente na linha de frente, juntamente com todo o corpo de médicos e profissionais da saúde, tantos outros serviços essenciais, para que a gente possa enfrentar essa quarentena e sairmos dela, né, melhores do que chegamos, do que entramos, mais criativos, mais solidários, principalmente. Obrigada e uma boa tarde a todos. Obrigado, um abraço bem carinhoso, delegada. Até mais.